Bom dia, meus amores, tudo bem? Então vamos lá. A gente estava falando a respeito, né? Primeiro dissemos sobre os resíduos sólidos, e aí a gente estava falando a respeito dos destinos dos resíduos sólidos. E quando nós falamos dos destinos dos resíduos sólidos, nós dissemos lá que podiam ser lixão, aterro sanitário, aterro controlado, incineração, compostagem com biodigestor e reciclagem, certo? Nós já conversamos sobre o lixão, lembra que deixa os resíduos a céu aberto, atrai animais que podem ser vetores de doenças, produz chorume que infiltra no solo e pode atingir o lençol freático. Além disso, tem decomposição e libera os gases tóxicos no ar, contribuindo para o efeito estufa, além, é claro, de uma desvalorização da região ao entorno. É a pior forma possível. Aí nós falamos do aterro sanitário. O aterro sanitário, ele visa diminuir os impactos ambientais e proteger a saúde da população. Por isso, é colocado argila, terra, brita, para impermeabilizar o solo. É colocada uma manta plástica em cima bem espessa. Aí é depositado os resíduos sólidos. Além disso, são montadas canaletas de captura de chorume, que vão levar esse chorume para uma estação de tratamento, para não ter perigo de contaminar nem o solo, nem o lençol freático. A cada camada de resíduo sólido é colocada uma camada de terra e grama, para não atrair nenhum animal. E aí são instaladas chaminés para liberação dos gases. E nós vimos que aí coloca, né, outro resíduo mais terra, até que quando termina, cobre-se com grama. Esses gases não são em todos, né? Em alguns esses gases vão estar poluindo o ambiente, mas em alguns aterros sanitários esses gases são usados na geração de energia elétrica. Falamos do aterro controlado. O aterro controlado, ele era um lixão, eu não tenho como fazer ele deixar de ser um lixão, mas eu melhoro o processo e tento fazer ele ficar algo parecido com um aterro sanitário. Então, como ele não é nem lixão, nem aterro sanitário, a gente chama de aterro controlado. Nele, a gente tem que é isolada a área do antigo lixão, é coberto aqueles resíduos sólidos com terra e manta plástica, é instalado bomba de sucção de chorume, além disso são instaladas chaminés. Acima disso ele vai começar a ser montado da mesma forma que um aterro sanitário, certo? Hoje a gente vai falar a respeito da incineração, da compostagem e da compostagem com biodigestor. E aí a gente faz os exercícios em live, a gente acho que tem uma tarefinha para corrigir também, né? Mas acabando aqui a gente abre a live e aí essas coisas que a gente precisa conversar melhor, a gente conversa lá, certo? E aí além disso, a gente fica faltando falar da reciclagem, isso a gente vai fazer só na próxima aula, porque é um módulo separado para ela. Tudo bem? Então vamos lá? Gente, o que é a incineração? Incineração é a queima do lixo. Então eu posso pegar os resíduos sólidos. Posso pegar os resíduos sólidos que foram produzidos na minha casa, colocar no quintal e riscar um fósforo por fogo? Não, amor da minha vida, você está fazendo queimada e não incineração. E queimada é um péssimo negócio, você não deve fazer. Ué, mas qual a diferença? Gente, a incineração é feita em fornos especiais. Esses fornos, eles chegam a aproximadamente 900 graus Celsius. E por que isso é tão importante? Porque nessa temperatura eu consigo eliminar qualquer micro-organismo causador de doença, certo? Além disso, se você põe fogo no quintal, nos resíduos sólidos, você está liberando um monte de gases na atmosfera. Quando a gente fala do incinerador, ele possui filtros eficientes que conseguem reter parte dos gases e principalmente reter as partículas sólidas, que se eu colocar fogo no quintal de casa eu não vou reter nada disso. Amores, antes que eu esqueça, eu não saí da frente da lousa para vocês poderem copiar, né? Então, a lousa é de vocês. Opa! Voltei! Gente, e aí nós temos, tá? Que eu preciso desse filtro. Então isso tem que ser feito num forno especial. Não é por fogo no quintal de casa, não é por fogo no terreno vazio, certo? Isso é queimada, isso é péssimo. O incinerador é uma alternativa legal pro lixo, pro resíduo sólido, desculpa, pro toda hora errando, olha que coisa feia. Gente, e aí nós temos que saber que esses filtros, então, eles são para os gases e para as partículas sólidas. Só que além disso,
Quando eu faço a queima do lixo no incinerador, eu tenho a produção também de cinzas. E para onde vão essas cinzas? Para um aterro sanitário. Então tá vendo que o incinerador, ele não dispensa o uso do aterro sanitário, mas ele diminui muito a quantidade de resíduo sólido que vai pro aterro, porque eu tenho uma quantidade de resíduo desse tamanho assim, ó. Aí a hora que eu ponho no incinerador, eu saio com um negocinho de cinzas pequenininho. Então eu reduzo a quantidade de resíduos sólidos, mas ainda assim eu preciso de uma outra forma de disposição, porque ele não consegue acabar com todo o resíduo, tá? Sempre vai sobrar ali alguma coisinha. Então ele não elimina a necessidade de um aterro. Gente, de novo eu tô liberando gás. E de novo, quando eu tô liberando gás, esse gás pode ser usado na geração de energia elétrica. Tô falando que todo incinerador vai produzir energia elétrica? Não. Mas nós temos que tem como fazer essa tecnologia. Um pouquinho cara, mas dá para fazer. Já existem alguns no Brasil que funcionam fazendo essa produção. Então, legal. Se a gente tiver um incinerador e um aterro, tá tranquilo, a gente reduz o volume do resíduo e essas cinzas vão para o aterro e o aterro vai durar um tempão, porque encher de cinza vai cinza, né? Então, gente, qual que é o grande problema dos incineradores? O custo elevado. Então, nós temos que, para atingir essa temperatura de 900 graus Celsius, gasta-se muita energia. Além disso, os filtros necessários são filtros extremamente caros e que tem que ter manutenção periódica. Então, nós temos que esse processo é um processo caro, é um processo dispendioso. Então, a gente tem que não dá para fazer ele com todos os resíduos sólidos. Quais são os resíduos sólidos que obrigatoriamente devem ser incinerados? Os chamados resíduos especiais. O que são isso, gente? Resíduos tóxicos ou resíduos contaminados. Nós temos que os principais resíduos especiais, eles são os resíduos de serviço de saúde, lembra os RSS? Então nós temos que, vamos pensar aqui um pouquinho. A gente tem, você já deve ter visto aquele lixinho amarelo de hospital, de farmácia, de clínica. Aquilo ali é uma indicação de material contaminado. Porque o que acontece num hospital? Uma pessoa ela pode estar doente e ela pode estar com uma doença contagiosa. E aí ela vai receber uma injeção, ela vai tirar sangue, ela vai tomar soro. Então essa agulha vai entrar em contato com o sangue dessa pessoa. Se eu pegar essa agulha e me furar com essa agulha, eu posso me contaminar com a doença daquela pessoa. Então olha que perigo colocar isso no lixão, colocar isso num lugar que não tenha preparo para receber. Uma pessoa, ao manusear isso, ela pode acabar se contaminando por uma doença séria, tá? Então, os resíduos de serviço de saúde devem ser incinerados. Gente, isso vale tanto para o lixeiro, que quando vai recolher, né, o resíduo da nossa casa, ou se ele estivesse recolhendo esse, ele poderia se machucar. É até bom fazer um parênteses aqui, o resíduo da sua casa não está contaminado, mas mesmo assim nunca é legal se machucar. Então quando a gente tem caco de vidro junto com os nossos resíduos sólidos, a gente deve sempre embalar isso, tá? A gente deve pôr dentro de uma caixinha de papelão, dentro de uma caixinha de leite, dentro de algum lugar que não seja só no saquinho, para quando o lixeiro vai pegar, não correr o risco dele pegar aquela sacola e o caco de vidro rasgar o plástico e machucar a mão dele, tá? Isso causa muito acidente entre os lixeiros. Então é importante a gente ter essa conscientização. Se eu estou descartando algo que pode machucar a mão de quem vai manusear esse lixo, isola, põe dentro de uma garrafa PET cortada, põe dentro de uma caixinha de leite cortada, põe dentro de uma caixinha de papelão, tá? Mas sempre que a gente quebrar um copo em casa, então embrulha ele no jornal, alguma coisa assim para jogar fora, para não machucar a mão de quem tá pegando, tá? Isso é importante. Mas voltando aqui, né, porque a gente tá falando de lixo contaminado, não é o caso do copo que quebrou na sua casa, é o caso da seringa do hospital. Então, além de termos esse problema de quem recolhe o lixo, a gente já comentou de pessoas que vivem no lixão, que buscam materiais no lixão.
Então nós temos, né, que esse tipo de resíduo não pode de jeito nenhum entrar em contato com ninguém. Então ele não pode ser dispensado no lixão, tá? Tem lei para isso, gente. Então, resíduo especial tem que ser incinerado. Ai, mas incinerar é caro, não tem problema, paga para fazer incineração. Afinal, você está produzindo resíduo contaminado. E aí, gente, por que tem que ser incinerado? Porque a incineração, essa temperatura tão alta dela, ela consegue eliminar qualquer micro-organismo causador de doença. Então ali é tão quente, tão quente, tão quente, que mata vírus, mata bactéria, mata fungo, mata tudo, tá? Então nós temos que o lixo deixa de apresentar riscos, ele deixa de ser algo que pode contaminar alguém, certo? Então esse é o principal da incineração, eliminar micro-organismos causadores de doenças, certo? Por quê? Por causa da alta temperatura que é atingido dentro do forno. Gente, muitos hospitais possuem o próprio incinerador. Eu fiz faculdade lá em Botucatu, num hospital escola. E lá, às vezes a gente comentava, né, que o cheiro que você sentia, você sabia que o incinerador estava ligado, porque eles estavam queimando os resíduos sólidos do hospital, certo? Às vezes acaba sendo mais interessante ter o próprio incinerador. Hospitais que não têm vão precisar pagar para que essa coleta seja feita e seja incinerado em um incinerador fora dali, certo? No Brasil, gente, segundo levantamentos, nós temos que como está o descarte de resíduos sólidos aqui no nosso país. Então, 47,6% dos resíduos de serviço de saúde estão sendo incinerados, estão tendo o destino que eles devem ter. Mas, não é nem metade, né? E aí nós temos outras duas formas que também são legais de disposição dos resíduos hospitalares, tá? Já vou explicá-las, que é a autoclave e as micro-ondas. Elas também conseguem esterilizar esses resíduos, também conseguem fazer com que eles não sejam mais contaminados, então também é legal. O problema tá aqui, ó, 27,6% dos resíduos sólidos de serviço de saúde no Brasil recebem outros destinos, e esses outros destinos são destinos que não deveriam estar acontecendo, são destinos que podem contaminar outras pessoas, certo? Gente, o que são essas duas coisas? Quando eu falo aqui micro-ondas, tá? 2,7%, não é o micro-ondas da sua casa, tá? Mas também é uma tecnologia de emissão de ondas que vão conseguir esterilizar aqueles resíduos. Então, como eles ficaram estéreis, eu não corro mais o risco deles contaminarem ninguém. Além disso, existe a autoclave. O que é autoclave, gente? Aquele resíduo, ele vai ser tratado com vapor de água que está sob uma temperatura e uma pressão muito altas, que conseguem eliminar todos os micro-organismos. Então, tanto a autoclave como as micro-ondas, elas conseguem esterilizar os resíduos. E aí o que é feito com esses resíduos? São enviados para o aterro sanitário, mas aí eles já estão descontaminados, certo? Dúvidas? Estou disponível, é só me mandar uma mensagem. Se não tivermos dúvidas, vamos falar a respeito da compostagem. Gente, o que é a compostagem? A compostagem, ela vai usar apenas a matéria orgânica. Então, eu não posso fazer compostagem com plástico, não posso fazer compostagem com vidro, não posso fazer compostagem com papel. Compostagem é com a matéria orgânica. Ah, Pro, mas então nem serve, né? Porque vai usar só um tipo de resíduo? É, só que nós vimos que a maior parte dos nossos resíduos sólidos são compostos de matéria orgânica. Então, ele dá destino para boa parte dos resíduos. E um destino muito legal, vai produzir adubo, tá? Então, eu posso usar esse adubo na minha hortinha, na minha fazenda, nos canteiros, nas praças, tá? Ele vai fertilizar o solo para as plantinhas crescerem felizes. Gente, e aí nós temos que como que isso é feito? Duas formas diferentes, tá? A gente pode estar falando de uma usina de compostagem ou a gente pode estar falando de uma composteira caseira. Eu acho que eu marquei primeiro a caseira. Foi. As composteiras caseiras, elas são formadas por 3 caixas que ficam sobrepostas umas às outras. As 2 primeiras caixas,
tem furinhos embaixo. A última caixa não, ela é totalmente fechada. Só que ela tem uma torneirinha. Gente, por quê? Eu vou colocar terra e minhoca. Então, eu tenho terra, minhoca, e aí eu vou colocar a matéria orgânica que tiver na minha casa. O que seria a matéria orgânica da minha casa? Principalmente restos de alimento. Ah, eu tenho uma fazenda, posso usar esterco dos animais também. Então, eu vou jogar ali e vou misturar nessa terra com minhoca a matéria orgânica. Tem que misturar bastante, tem que oxigenar ali para que tenha decomposição aeróbica, para não ter aquele cheiro forte, tá? Se faltar oxigênio, vai começar a decomposição anaeróbica, que é a sem oxigênio, que aí tem cheiro forte. Gente, e aí misturei isso. Só que demora aproximadamente 3 meses para o adubo ser formado. Então, o que eu faço? Ponho essa caixa aqui e ponho outra caixa em cima. Enquanto essa caixa aqui está acontecendo a decomposição e a formação do adubo, eu estou preparando essa caixa. Então, já pus terra, já pus minhoca, estou colocando a matéria orgânica e estou mexendo, certo? Quando a daqui estiver pronta, eu troco essas caixas de posição. A segunda vai para cima e a de cima vai para baixo. Vou enchendo essa enquanto essa está virando adubo. Terminou? Troco as duas. Então, essas duas caixas ficam trocando. E como está tendo decomposição de matéria orgânica, eu vou ter produção de chorume, certo? O chorume, lembra aquele líquido escuro que a gente comentou na aula de lixão? O chorume, como ela tem furinho, vai ser depositado aqui, né? Ele vai escorrer e vem para a última caixa. O que você vai fazer com esse chorume? Usar de adubo. Mas você falou que não podia pôr chorume no solo, porque o chorume ia contaminar o solo e o lençol freático. O chorume do lixão, que tem um monte de coisa misturada, um monte de coisa ali que faz mal. Mas o chorume aqui que você está produzindo na sua casa, você sabe o que você pôs na composteira. E você não pôs nada contaminado. Foi só o resto da comida que você come. Então, né, é tudo coisa boa. Então, esse chorume pode ser usado para adubar as plantas, além, é claro, dessa terra que está com humus de minhoca e com o material decomposto, tá? Então, formei um monte de adubo. Gente, o custo aqui é o custo das caixas, né, da composteira, e o seu tempo, certo? Só que ele vai produzir uma quantidade pequena de adubo que você vai conseguir usar ali no jardim de casa. Dá para fazer uma usina grande de compostagem? Sim. Qual que é o problema aqui, ó, das usinas grandes? As usinas grandes, elas vão ter que receber grande quantidade de material, afinal elas precisam produzir bastante. E esse material não costuma vir separado, né? A gente até separa lixo reciclável de lixo não reciclável, mas são poucos os lugares que separam o não reciclável do orgânico. A gente acaba jogando tudo junto. Então, uma usina grande, ela vai precisar ter gente para estar fazendo essa separação do que pode ser usado para composteira e do que deve ser descartado em um aterro. Então, de novo, não eliminei a necessidade de aterro, tá? E eu vou precisar de bastante gente fazendo isso. Além disso, de muita gente para estar misturando isso com a terra, que não vai ser em caixa, eu já vou explicar como que é feito. E o produto final, que é o adubo, é um produto relativamente barato. Além disso, gente, nós temos que o transporte para levar isso para algum lugar acaba sendo muito caro. Então, uma usina grande de compostagem, ela acaba tendo um custo elevado. E como o produto final é barato, ela acaba sendo um pouco inviável. Por isso que a gente tem poucas desse tipo dessas indústrias, tá? Ela precisa ter parcerias com várias fazendas, aí, com várias pessoas que plantam para conseguir fazer com que isso valha a pena. Então, as composteiras caseiras acabam sendo melhores, o custo-benefício, do que as grandes. E como que é feito na grande? Ele vai ter um monte de caixinha? Não, são feitas as leiras. O que é isso? Eu vou pegar o material orgânico que eu recebi, vou misturar com terra e com minhoca e vou ficar revirando isso ali no solo mesmo, tá? E aí vou pegar esse solo depois de aproximadamente 3 meses que ele está extremamente adubado e eu posso usá-lo na plantação. Isso tem que estar sendo sempre remexido. Por que está sendo sempre remexido? Para estar colocando oxigênio lá para fazer a decomposição aeróbia, que são os micro-organismos que usam oxigênio para fazer a decomposição. Certo? Esqueci de falar alguma coisa? Não. Gente,
Algumas usinas de compostagem, isso também é feito em algumas fazendas. A pessoa cria gado e aí já usa o esterco do gado para fazer adubo para outra parte da fazenda que planta, tá? Tudo feito ali mesmo. E aí pode ser usado o que é chamado de biodigestor. O biodigestor está dentro da compostagem, tá? O que é isso, gente? Ele é um recipiente fechado no qual eu vou colocar a matéria orgânica. Lá dentro eu tenho micro-organismos anaeróbios. O que está escrito aqui, ó? O que é ser anaeróbio? Ele faz a decomposição sem o oxigênio. Então eu vou pôr lá dentro e vou fechar. Aí você fala, mas você falou que tinha que pôr oxigênio, que a decomposição aeróbia tem cheiro ruim. É, mas está fechado, então esse cheiro não vai ser um problema. Gente, para que serve o biodigestor? Porque como está ali fechado, ali dentro vai ter a produção tanto de adubo como de biogás. E o biogás, tá, ele pode ser usado na geração de energia elétrica, também na energia térmica. Então, existem as contas, tá, que as empresas que vendem isso fazem para os fazendeiros, a partir de quantas cabeças de gado você consegue uma quantidade de energia elétrica que vai servir para alguma coisa, e que você vai, né, apesar de gastar de um lado, você vai economizar do outro e tá melhorando para o meio ambiente, então acaba valendo a pena, certo? Então, recapitulando, nós já vimos a maior parte das formas de disposição dos resíduos sólidos. O lixão, que é a pior delas, joguei lá o resíduo e contaminei tudo. O aterro sanitário, que tem toda uma preocupação, impermeabilização do solo, chaminés e canaletas. O aterro controlado, estou tentando dar um jeito no lixão que já existe. Incineração, estou queimando em fornos especiais, importantíssimo para resíduos contaminados, porque consegue matar os micro-organismos causadores de doenças. Ainda assim, sobram as cinzas, que então tem que ser levadas para um aterro sanitário. Incineração usa só a matéria orgânica, então para todos os outros tipos de resíduo eu vou precisar de outra forma de disposição, e produz adubo. Além disso, ele pode ser usado com biodigestor, que vai produzir adubo e biogás, certo? Falta a gente falar da reciclagem, que a gente não vai falar hoje, a gente vai falar só na próxima aula. Gente, seguinte, precisamos fazer os exercícios do módulo. Então, vai me avisando conforme for terminando. Terminando, o que eu digo é terminar de assistir, terminar de copiar e de anotar tudo que você queria anotar, certo? Aí vai me avisando lá no grupo do WhatsApp, quando todos vocês estiverem prontos, a gente começa a nossa live, tira dúvida, faz exercício e conversa de tarefa. Certo? Beijo, lindos! Até mais!